Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Adriana Cláudio, para quem me conhece, e como diz meu amigo Ricardo, para quem não me conhece, continuo sendo Adriana Cláudio. Eu sou designer instrucional, revisora de textos e também sou produtora e coordenadora dos eventos e projetos virtuais aqui do CyberEduca. Bom, hoje eu estou aqui a convite do Cyber para poder apresentar uma ferramenta nova para vocês, que é o Anchor. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar, outros não conhecem ainda, mas é um site muito legal, uma plataforma muito legal para vocês mexerem, tá bom? E o que, que é o Anchor? O Anchor é um site que oferece gratuitamente a produção e a distribuição de podcasts para várias plataformas de streaming. Mas aí a gente volta um pouquinho antes para explicar o que, que é podcast, né? Podcasts basicamente são conteúdos de áudio que são gravados em múltiplos episódios e disponibilizados de maneira online, tá? E aí os podcasts, eles podem ter vários formatos, eles podem ser entrevistas, pode ser um bate-papo, ou então pode ser uma gravação individual em que a pessoa escolheu um determinado assunto e resolveu gravar aquele podcast a respeito, tá? E aí vocês podem pensar assim, mas o que, que traz de interessante para a educação, né? Então, vou colocar aqui alguns pontos. O primeiro deles é o que a gente nunca pode esquecer. As pessoas, elas aprendem de maneiras diferentes. Então, tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende melhor escrevendo, tem gente que aprende muito melhor vendo um vídeo e tem gente que aprende melhor escutando. O podcast é uma alternativa para essas pessoas, né? Então, é mais um recurso, mais um objeto de aprendizagem que a gente pode utilizar para os treinamentos corporativos, para os alunos que estão ali no ambiente acadêmico, então é uma alternativa muito bacana. Além disso, o podcast ele possibilita que o aluno, que o colaborador, possa escutá-lo offline em qualquer hora, em qualquer lugar. Então ele pode baixar ali o arquivo de áudio e pode escutar quando estiver numa fila de ônibus, do metrô, estiver indo para algum lugar, ele pode baixar o arquivo e escutar pelo celular tranquilamente. Uma outra coisa muito interessante do podcast é que você sempre tem que pensar, quando for gravar os seus podcasts, é que você tem que pensar no seu público, no seu nicho. O que, que seu nicho está procurando? O que, que seu público precisa? Qual é o assunto que eles querem saber? Então, você vai fazer essa pesquisa para poder escrever o seu roteiro e gravar esse podcast. É uma coisa muito focada, é bem direcionado, né? Então, você pode encontrar aí podcasts super curtinhos que falam de um assunto muito específico, único, como você também pode encontrar podcasts enormes de entrevistas que duram aí mais de 30, 40 minutos, uma hora, mas que também falam daquele assunto bem específico, né? Quando se traz um especialista, por exemplo, para falar sobre aquilo, tá? Então, é um objeto de aprendizagem que traz muitas vantagens, faz muito sucesso e as pessoas gostam bastante, tá? Uma outra possibilidade que o Anchor oferece, que é muito bacana, é a possibilidade de monetização dos seus podcasts. Então, conforme você for criando os seus podcasts e distribuindo pela internet, você tem a possibilidade de ser ouvido por milhares e milhões de pessoas, né? Para vocês terem uma ideia, o Anchor ele foi comprado pelo Spotify. O Spotify ele tem mais de 280 milhões de usuários no mundo inteiro, sendo que desses, mais de 100 milhões são os usuários premium, que são aqueles que podem ouvir os podcasts e as músicas sem a propaganda, por exemplo. Conforme você consegue trabalhar esses podcasts e consegue distribuí-los, você pode ter essa possibilidade de monetizar, o que é bem interessante, não é? Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona o Anchor, vou abrir aqui a tela para vocês verem. Vocês também podem usar o Anchor no celular, tá? Tem um aplicativo, tranquilo, dá para mexer lá também, mas eu vou mostrar para vocês aqui o site. É tranquilo, simples de usar, super fácil, tá? Eu tenho uma colinha aqui de um texto que eu já deixei pronto, super curtinho, mas eu quero que vocês prestem atenção, conforme eu for falando, as pausas que eu vou dar no texto, e o que, que eu vou fazer com essas pausas, o que eu vou inserir entre elas. E aí vocês vão acompanhar comigo todo esse processo de realização e distribuição de podcasts.
Bora lá? Bom, pessoal, então a gente começa aqui entrando no Google, claro. Digitem aí Anchor, tá? E aí vai aparecer esse primeiro site aqui para vocês. Cliquem lá e vejam que o próprio Google dá a possibilidade de fazer a tradução, tá? Eu vou colocar aqui em português para facilitar para todo mundo, mas se você quiser manter em inglês, pode manter, não tem problema, tá? E vou fechar. Então vamos lá. Aqui já está em português, essa página inicial do Anchor, tá? E aí o que eu queria mostrar para vocês? Para quem não tem cadastro no Anchor, então você clica aqui no botão de iniciar, coloque seu nome completo, seu e-mail, a senha e se inscreva, tá? Como eu já tenho uma conta, então eu vou clicar no login para poder fazer aqui meu login. Essa é a página do Anchor para quem já tem conta. Então aqui o que ele te oferece? Um painel, uma outra aba aqui com seus episódios já gravados e esse botãozinho aqui de novo episódio. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente o painel. Então, como eu já tenho um canal, né, tenho aqui já faz pouco tempo, então eu já coloquei aqui o nome do meu canal, do meu podcast, né, da Arte de Escrever Bem, coloquei uma pequena descrição e fiz o upload aqui de uma imagem que para poder descrever aí, poder passar um pouco do que se trata o meu podcast, tá? Mas você pode editar tudo isso. É só clicar aqui no lápis, vai abrir uma outra página e você pode inserir os dados do seu podcast. O nome, a descrição, alterar a arte da capa. Então você pode fazer um upload ou pesquisar em um catálogo as opções possíveis, tá? Inserir a categoria, linguagem e etc. Mas as configurações básicas são essas daqui, tá? Aconselho vocês a preencherem essa parte mais básica e depois ir completando com o tempo. Bom, como o meu já está feito, vou voltar aqui para a primeira página e mostrar algumas coisas que o Anchor oferece. Então, vejam, aqui ele coloca para mim quantas vezes tocou meu podcast, o público estimado nas visitas recentes, os ouvintes, e também aqui a monetização, que eu comentei com vocês no começo. Então ele mostra dados de desempenho, todo o analytics que o Anchor traz é bem interessante. Então tem dados de desempenho, os episódios e os ouvintes, olha que interessante. A maior parte dos meus ouvintes é do Brasil, mas também tem gente dos Estados Unidos e também de Portugal. E as plataformas que as pessoas escutam, por exemplo, o Spotify é a maioria, né? A maioria escuta pelo Spotify. Temos também dados de gênero e de idade. Então, eu acredito que seja bem interessante você levar isso em conta quando você for criar seu podcast. Lembre-se que o podcast ele tem que ter a ver com o seu público, com o nicho que você está trabalhando, que você quer atingir. Esses dados aqui os analytics, né, que o Anchor traz para você, pode te ajudar e muito a fazer essa pesquisa e poder planejar bem aí o seu roteiro, todos os episódios que você pretende gravar, tá? Então, eu vou gravar aqui rapidamente com vocês um episódio novo para vocês verem como funciona. Então, eu vou clicar aqui em novo episódio e o Anchor me traz essas opções. Então, a primeira aqui é o registro, que é capturar o áudio direto do seu navegador. Então, eu estou aqui com o meu microfone e eu posso gravar diretamente o meu áudio. Há também aqui a biblioteca, que é para você reutilizar um áudio que você já gravou ou que você gravou, por exemplo, no celular e quer subir aqui para poder utilizar ele aqui no computador. Você também pode, um áudio previamente gravado. Há também essa opção de mensagens, que é você adicionar as mensagens de voz de outras pessoas que participaram do seu episódio. Isso também é possível. E há também aqui as transições. É a possibilidade que o Anchor te dá de inserir músicas e efeitos sonoros no seu podcast. Então vamos lá. Então, como eu estou aqui com o microfone e quero mostrar para vocês como funciona, eu vou clicar no registro para a gente poder gravar. Uma informação importante. O Anchor ele permite que você grave áudios de até 30 minutos. Mas a dica que eu te dou para você que está começando, procure sempre gravar áudios curtos, tá? Então,
pensando aí na sua produção de podcast, se você vai gravar uma temporada, por exemplo, só sobre estratégias de vendas, e aí para cada estratégia você quer gravar um episódio, vamos supor que você queira gravar 5. Então, você pode fazer uma gravação de uma introdução bem curtinha, grava, salva e publica, depois você faz uma outra gravação falando sobre uma das estratégias, grava, salva e publica e assim vai. É mais fácil para você editar e aí você também traz para o seu ouvinte uma sequência lógica para que ele entenda como que você construiu aqueles episódios e aonde que você quer chegar com aquilo, tá? Então eu vou pegar aqui a minha colinha, que eu tenho um texto já pronto para poder fazer essa gravação e vou gravá-la aqui com vocês agora. Super curtinho, só para mostrar mesmo como que funciona, tá bom? Então vamos lá. Vou clicar aqui no Comece a Gravar Agora. E aí, pessoal, tudo bem? Vem cá, vocês já ouviram falar em webwriting? Sabem o que é isso? Onde vivem? Como comem? Do que respiram? Tá bom. Falando sério. Nesse podcast eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Agora sim, eu sou Adriana Cláudio e este é o podcast A Arte de Escrever Bem. Bora lá? Vem pra cá. Pronto. Terminei aqui a minha gravação rapidinha e veja que automaticamente o Anchor já sobe aqui o áudio, tá? E para que você comece a fazer as edições que você precisa, este lado direito aqui é onde você vai conseguir fazer as edições dos seus áudios. Então, enquanto ele está aqui em processamento, ó, agora já terminou. Você já pode clicar aqui no mais para colocar este episódio aqui desse lado direito. Então, coloquei aqui, já posso começar a editar. Como que eu faço para editar? Como que eu faço para inserir as vinhetas, os sons, etc. O que você precisa fazer primeiro é marcar no seu áudio onde você quer que entre essas vinhetas, tá? E como que você faz isso? Esses 3 pontinhos aqui, quando você clica, aparecem essas 3 opções. Editar áudio, baixar arquivo de áudio, você pode salvar ele no seu computador, ou remover do episódio. Eu vou clicar em editar áudio. Bom, pessoal, aqui o Anchor te dá a possibilidade de você fazer a edição do áudio, tá? E aqui você vai colocar as divisões, onde você quer que sejam inseridas as transições, as vinhetas, etc. Como que faz isso? Vejam aqui embaixo, tem esse botão aqui do play. Eu vou tocar, vocês vão ouvir o áudio comigo e conforme o áudio for seguindo, onde eu achar que tem que entrar uma vinheta ou uma transição, eu vou clicar neste botão aqui, ó, dividir, tá bom? Eu vou passar aqui e vocês vão ouvir junto comigo. E aí, pessoal, tudo bem? Vem cá, vocês já ouviram falar em webwriting? Sabem o que é isso? Onde vivem? Como comem? Do que respiram? Tá bom. Falando sério. Nesse podcast eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Agora sim, eu sou Adriana Cláudio e este é o podcast A Arte de Escrever Bem. Bora lá? Vem pra cá. Vejam aqui, pessoal. Fiz a divisão, tá? Aqui ficou faltando só um pouquinho mais para cá. Se você precisar ajustar, é só clicar e arrastar, tá bom? E basicamente é isso. Então, fiz aqui os cortes que eu preciso. Clica em salvar. Aqui não traduzi para o português, mas basicamente o Anchor pergunta se você quer salvar esse áudio em vários arquivos ou como um arquivo só. Como a gente precisa editá-lo, colocar as transições, etc., então você sempre coloca como salvar como múltiplos arquivos. E aí é o que aparece, ó. Ele pegou aquele áudio e dividiu nas partes que você selecionou, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos para as transições, que é essa pastinha aqui rosa, esse botãozinho rosa, e vamos escolher as transições que queremos para esse áudio. Então, uma vinheta inicial é interessante, isso também traz um toque ali, uma identidade para o seu podcast. Então, eu vou escolher, vamos ouvir essa aqui, o beco.
Legal, achei uma boa vinheta, vou colocar ela para o início do meu podcast. Então, como é que eu faço para adicionar? Clico no mais, ele vai lá para o final. Como que eu faço para poder colocar onde eu quero, que é lá no início do meu episódio. Eu clico e seguro, e vou arrastando, tá? Até chegar aqui no comecinho. Pronto. Então, coloquei aqui, tá? Já sei que aqui vai ser a minha vinheta de abertura e aqui vai começar meu áudio. Quando eu havia feito o corte, esse início aqui, ó, que é bem curtinho, é uma parte que ficou sem voz nenhuma, né? Então eu já sei que aqui eu não vou utilizar esse trecho para nada. O que eu faço? Eu retiro ele do podcast. Clico nos 3 pontinhos e clico aqui em remover do episódio. Tirei. Então perceba que aqui eu começo com a minha vinheta de abertura e já vai para a primeira parte da minha fala, que dura aqui esses 16 segundos. Depois eu fiz um outro corte pequenininho. Isso aqui está me indicando que eu quero colocar aqui uma transição. Vou colocar uma transição bem curtinha para a minha próxima fala. Vou escolher uma aqui. Vou pegar aqui pegar essa aqui, essa solta, vamos ver. Vou colocar essa aqui. Então, clico no mais e vou subir ela lá para cima onde eu quero colocar. Veja aqui. Então, ó, eu posso retirar esse áudio. Como vocês já sabem, só clicar nos 3 pontinhos e tirar. Vai ficar aqui a vinheta. Tem aqui essa segunda parte da minha fala. E aqui no final é mais uma outra parte que não tem fala nenhuma, que eu posso também retirar. E aí, para finalizar o episódio, eu posso também colocar uma vinheta final, que fica bem bacana. No caso, eu vou repetir essa vinheta do beco, mas vocês podem colocar alguma outra, não tem problema nenhum, tá? Vou adicionar ela aqui, então ela já vai ficar aqui no final, certo? Então está montado aí o seu episódio. Vinheta de início, uma parte aqui da fala, uma transição, mais uma outra parte da fala e a vinheta final. Como que eu faço para saber se ficou bom, se está do jeito que eu quero? Clico aqui, ó, em episódio de pré-visualização. Vou ouvir com vocês, vamos ver. E aí, pessoal, tudo bem? Vem cá, vocês já ouviram falar em webwriting? Sabem o que é isso? Onde vivem? Como comem? Do que respiram? Tá bom. Falando sério. Nesse podcast eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Agora sim, eu sou Adriana Cláudio e este é o podcast A Arte de Escrever Bem. Bora lá? Vem pra cá! Pra mim tá ótimo, é o podcast do jeito que eu queria, meu episódio está pronto. Como que eu faço para salvar? Clico aqui em salvar episódio. E aí ele abre essa página pedindo para você colocar um título. Então eu vou colocar aqui o que é webwriting. Vou colocar aqui o que é webwriting. Vem pra cá. Vamos ver. E aí coloca uma descrição. Venha descobrir o que é webwriting. Bem curtinha, bem fácil. Você pode colocar tudo isso aqui em bold, você pode colocar em itálico, você pode colocar numeradores, marcadores, né? Você pode colocar algum link externo, enfim, e aí fica a seu critério, tá? Vou deixar o meu normal, sem nada. Posso escolher a data de publicação, posso publicar agora, ou posso escolher uma data e um horário. Eu vou deixar para publicar agora mesmo. E posso aqui personalizar o episódio. Basicamente, isso aqui é opcional, tá? Mas se vocês quiserem
colocar alguma coisa, vocês podem colocar aqui o número da temporada, por exemplo, temporada 1 e o número do episódio. Pode ser o episódio 2, por exemplo. O tipo de episódio, se é completo, se é um bônus, ou se o conteúdo ele é limpo ou explícito. O explícito é aquele conteúdo que pode ter palavras mais fortes, por exemplo, até um conteúdo mesmo mais forte, e aí vocês fazem essa marcação. Escolhi tudo? Clico em publicar agora. E aí, essa opção que o Anchor me dá é o quê? Eu posso, ao publicar esse episódio, colocar ele também no Facebook ou no Twitter, pegar um link desse episódio para poder publicar em alguma outra rede social ou converter para postagem de blog. E aí vocês escolhem, tá bom? E basicamente é isso. Ah, quero ver se realmente foi publicado no episódio. Só clicar aqui em episódios, tá? Olha aqui, ó. Ele está aqui, devidamente publicado. Ah, será que deu certo? Olha lá embaixo. Vocês vão lá para baixo e vão ver aqui, ó. Só clicar aqui que vocês vão ouvir o episódio que foi publicado. Tá? Muito simples, muito fácil. O Anchor te dá essa possibilidade de edição rápida, bem fácil de fazer, tá bom? E basicamente é isso. Bom, pessoal, então esse é o Anchor que eu apresentei para vocês. Vocês viram que é super fácil de mexer, tranquilo para você poder montar ali as camadas do seu podcast, colocar transição, colocar vinheta. É bem fácil também para poder distribuir, né? E aqui eu vou deixar um desafio para vocês. Eu gostaria que vocês pensassem em algum tema que vocês gostam muito, que tem mais facilidade para trabalhar e criassem uma introdução de, no máximo, 30 segundos e um capítulo, bem pequenininho, sobre, é como se fosse uma pílula mesmo, sobre o assunto que vocês querem trabalhar, de até, no máximo, um minuto e meio. Tá? Coloquem as trilhas, coloquem as vinhetas, coloquem uma capa também no seu canal aí no Anchor, e depois compartilha comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida e fizerem aí os desafios de vocês, compartilhem, me marquem lá no LinkedIn, eu estou lá como Adriana Maria Cláudio, tá bom? Estou à disposição de todos vocês. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento. Um abraço e até a próxima.